Nós vamos falar agora qual é o perfil dos candidatos que você deve votar agora, em outubro. Com base nos registros do Tribunal Superior Eleitoral, a CNN mapeou o perfil médio das pessoas nas quais os mais de 156 milhões de eleitores brasileiros irão votar no domingo, no dia 2 de outubro. Entre as mais de 28 mil candidaturas registradas na Justiça Eleitoral, você sabe qual é o perfil médio dos candidatos que estão concorrendo às eleições deste ano? A gente vai mostrar isso para vocês a partir de agora. Começando pelo recorte de gênero. 67% são homens e 33% mulheres. O número é desproporcional ao número de mulheres, que é a maioria no país. Quando separamos as candidaturas por estado civil, mais da metade dos candidatos são casados, 53%. 32% são solteiros e 13% são divorciados. 2% são viúvos e 1% dos candidatos são separados judicialmente. Sobre o grau de instrução, candidatos que concluíram o ensino superior são quase 55%. Com o superior incompleto, 9%. Candidatos com ensino médio completo, 25%. 2% não completaram o ensino médio, 4% terminaram o ensino fundamental e 2% têm o fundamental incompleto. Candidatos que não ingressaram no ensino fundamental não chegam a 1% do total. Lá na nossa página na internet tem uma matéria para você ver completa os dados. A matéria é do Leonardo Rodrigues e da Salma Freua sobre esse assunto. É só acessar lá no site e você vai saber tudo detalhadinho. Vamos chamar os nossos analistas, então, para essa primeira participação nesta tarde. Vamos começar com o Gustavo Uribe. Tudo bem, Uribe? Como é que você vai? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, Sidney? Tudo bem, Leandro? Tudo bem, Luciano? Uribe, nós vamos votar nos representantes do povo, né? Porque os que forem eleitos representam através do voto os eleitores, né? Mas estes representantes do povo representam mesmo o povo, a julgar por esse perfil que você viu aí? Não representam, Sidney. Hoje a maioria da população brasileira é formada por mulheres negras ou pardas. E o que a gente tem visto são homens brancos da elite, porque tem ensino superior. Ou seja, o status quo se mantendo como status quo. A subrepresentação no país é muito grande. Já foram aprovados vários mecanismos, como a cota para mulheres, por exemplo. Mas mesmo assim, a gente vê que as candidaturas de homens são maiores do que de mulheres. É um grande problema, porque quando a gente tem a divisão do fundo partidário e fundo eleitoral, hoje os partidos políticos costumam dar mais recursos e até números mais fáceis para aqueles parlamentares que já são parlamentares, que têm chance de reeleição. Então você acaba mantendo o mesmo padrão de reeleição e dificultando para aqueles que são marinheiros de primeira viagem, mulheres e negros que vão disputar as eleições. Então o que a gente vê é que na política, assim como em outros setores da sociedade, quando nós temos esse machismo estrutural, esse racismo estrutural, é o status quo, a classe política, querendo se manter no poder e não abrindo espaços para o que nós chamamos de minoria, mas na verdade são maiorias no país, que são as mulheres e os negros. Hoje no Congresso Nacional, por exemplo, a gente tem uma representação de mulheres de 15% a 20%, e as mulheres são mais de 50% da população. E com os negros ocorre o mesmo. Então, e aí quando eu falo desses mecanismos, a gente tem alguns problemas também para mulheres. Muito do fundo que foi criado da cota para mulheres acaba sendo gasto com candidaturas pouco competitivas. E aí, com perdão da candidatura, por exemplo, de Soraya Tronic do União Brasil, é um partido que costuma colocar esses recursos todos numa candidatura que tem pontuado pouco nas pesquisas eleitorais. E quando a gente vai para o Poder Legislativo, sobra poucos recursos para candidaturas de mulheres que poderiam ser competitivas e aumentar a representação do partido no parlamento brasileiro. Então, falta que essa elite política acabe abrindo mais espaço. E mais espaço não apenas no Congresso Nacional, mas também nos diretórios nacionais. A gente vê muito homem branco na condução dos partidos políticos e poucas mulheres negras.
Muito bem, Gustavo Uribe. Leandro Rezende, nosso professor, vou pegar aqui as minhas aulas de mestrado para tentar fazer uma discussão com você. Muito se fala sobre a democracia representativa, né? Em tese, essas pessoas teriam que chegar ao Congresso, sejam eles de qual gênero for, qual idade for, qual cor for, mas lutar pelos interesses de todos. Se isso desse certo, a gente teria mais representação no Congresso, ou seja, teríamos mais mulheres, teríamos mais negros, teríamos uma variedade mostrando que é o Brasil. Então está provado que não está dando certo. Essas pessoas se mantêm ali e não fazem nada para que isso mude, né? Vou pegar das minhas aulas também de mestrado, Luciana, para falar um pouco, para dialogar, né, as nossas aulas que tivemos com os nossos professores para tentar ajudar a entender um cenário que é complexo, mas é o cenário histórico do país. Luciana, boa tarde para você, para o Sidney, para o Uribe e para todo mundo que está com a gente aqui no Visão nessa quinta-feira. Esse é um tema, né, a gente não está falando de uma candidatura específica e nem precisa falar. Quando a gente, vou pegar dos dois presidenciáveis que estão ali disparados, Bolsonaro e Lula, quando a gente pega a foto das celebrações das candidaturas dos dois, na convenção lá do PSB, na convenção do PL, no Maracanãzinho. Você olha para as mesas e a gente não vê a diversidade brasileira representada nas principais candidaturas que mobilizam 70% da população, segundo a pesquisa Quest, neste momento da campanha eleitoral. Então, esse não é um problema de esquerda, esse não é um problema de direita, esse é um problema da história do Brasil, que alijou muita gente da sua vida pública, da sua vida política e faz com que a gente tenha esse desvio de representação no país. E para mudar isso, é muito difícil de ver uma mudança substantiva na política. Os dados que a gente está trazendo agora do perfil do candidato das eleições de 2022 é exatamente o mesmo perfil do eleito em 2018. Tem estudos que mostram que o perfil das pessoas que foram eleitas de 2018 é homem, branco, casado e com ensino superior. É exatamente o mesmo perfil do candidato de 2022. Em 4 anos, dá para a gente dizer, portanto, se o perfil se manteve igual, com a gente tendo pequenas conquistas, que as coisas não mudaram estruturalmente. E é difícil de que mude. Lu, ontem a gente mencionou um estudo do INSPER, que a gente trouxe no Visão aqui. É um estudo fundamental para a realidade brasileira, um estudo chamado Desigualdade Racial nas Eleições Brasileiras. E o economista do INSPER que fez esse estudo, o Michael França, né, ele resume da seguinte maneira: por que não muda esse perfil? Porque os homens brancos, eles ganham mais visibilidade, mais palanque, eles são mais competitivos. É uma característica da política brasileira que os partidos investam em quem eles acham que tem mais chance de se eleger. Quem tem mais chance de se eleger, naturalmente, é quem está buscando uma reeleição. Então você vai ter as cotas para tentar mudar isso, a destinação de recursos são mecanismos para tentar mudar um pouco dessa realidade, mas existe uma estrutura. O que eu estou tentando chamar a atenção é de que existe uma estrutura que condiciona a nossa representatividade partidária a ser praticamente sempre a mesma. A gente está falando de um mesmo perfil em 2022, que era em 2018, certamente era muito parecido ou mesmo também em 2014. Então, se a mudança não vier de baixo ali para ser estrutural, para se querer estrutural, esse perfil vai acabar se repetindo eleição por eleição, a gente vai continuar trazendo o mesmo dado. Os partidos também precisam entender que precisam também se diversificar. O que o estudo aponta é de que esse perfil é o que tem mais chances de se eleger. Por alguma razão, os partidos querem manter o poder. Quem já está no poder é mais fácil de continuar. Leandro, agradeço demais da conta que você nos trouxe informação. Qual é o sobrenome, professor Michel mesmo? Michel França. Agora eu entendi porque que o Uribe é candidato a síndico no prédio dele, eleição semana que vem. Ele está repetindo, então, uma dinâmica que a história justifica. Boa sorte na eleição, Uribe. Eu vou perder, Sidney, porque a síndica é maravilhosa. Então, assim, eu aceito o resultado das eleições e volto daqui a 4 anos. Mas, na verdade, eu só quero ser síndico para não pagar condomínio, para sair do cheque especial. Você é dos meus, você é dos meus. Isso é o tipo de coisa que a gente pensa, mas não fala, ainda mais em rede nacional, Uribe. Tomamos um pito, hein, Uribe? Tomamos um pito. Eu também concorreria se fosse proprietário, porque eu sou inquilino. Se eu fosse proprietário, para disputar a eleição, porque eu acho um belo argumento, embora também não dissesse, viu, Luciano? Mas isso dá uma dor de cabeça. Agora, só complementando o Leandro aí. Leandro, esse perfil que você trouxe, que é o mesmo de 2018, 2014, é o mesmo de 1980, 1970, 1950, 1920 e é o mesmo na história do Brasil. Infelizmente, a mudança ela vai muito devagar.